A história do Centro de Ciências Sociais Aplicadas começa bem antes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, ser formada. Não existia nem esses bancos, nem essas árvores, não existia nada disso. Na verdade, a história do CCSA começa quando os primeiros cursos do centro são criados. A Escola de Serviço Social, a Faculdade de Direito são um dos primeiros protagonistas dessa história. É uma história muito bonita que começa lá em 1945, os primórdios do CCSA. As faculdades eram isoladas. O campus é que congregou todas as faculdades. E aí passou a se dividir em centro, que antigamente era departamento, era faculdade. Começa em 1945, na Escola de Serviço Social. Em 1949, nós temos a criação da Faculdade de Direito. Faculdade de Jornal, Faculdade de Medicina, as mais antigas, Faculdade de Engenharia. Aí depois o campus congregou e dividiu em centro. Essa organização é dos militares para cá. São construídos primeiro os setores de aula e os setores administrativos, a exemplo dos prédios do Goiabão, ficou famoso pela sua cor, Então os prédios, para se diferenciar, era pintado de uma cor e o pessoal tomava aquilo como um apelido do prédio. Por exemplo, o nosso, como era cor de goiaba, ficou conhecido como Goiabão. O Sichila, que era azul, ficou conhecido como Azulão. O CCET, por exemplo, ficou conhecido como Amarelão, porque era amarelo, Lá a gente conhecia muitos professores que estavam na mesma situação que a gente, porque naquela época contratou-se cerca de 400 professores nessas condições, de todos os lugares do país e tal. Então existia uma efervescência política e também intelectual muito grande na cidade por conta dessas pessoas que chegaram quase todas ao mesmo tempo. Aí vieram os professores de fora, de Pernambuco, de vários estados do Brasil, que faziam concurso, passavam e ficavam aqui. Isso enriqueceu muito a universidade, enriqueceu demais a universidade. Em 1971 começa a construção do campus da UFRN e em 1973 acontece a criação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Agora, para quem pensa que ele já foi construído com toda essa estrutura, está enganado. Tem gente que já trabalhava ou estudava aqui naquela época e nos relembra como era. Eram poucas as condições, a estrutura era simples, atendia à administração, atendia à gestão da instituição, do centro, mas eram poucas as condições, porque nós estávamos começando. Era bem diferente. Nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje. Todos esses recursos. As salas não tinham ar-condicionado, era ventilador, a gente não tinha projetor multimídia, era nas transparências, E assim, era uma situação que hoje a gente vê que era bastante precária, Fazia-se uma gozação, que eu acho que até hoje perdura, é que o campus foi feito no sentido contrário, porque os blocos de aula, pelo menos aqui no setor 1, que é o nosso setor, os blocos são de acordo com a direção do vento. Então o vento não entra nas salas de aula. Praticamente toda a reitoria funcionava aqui no CCSA. A Caixa Econômica era onde é agora a coordenação de ciências contábeis, as pró-reitorias eram no primeiro andar. De melhoria, tanto do acesso do aluno na sua estrutura física, de laboratórios, de acesso à informação, como também do ponto de vista da qualificação dos professores que foram aqui chegando e que se agregaram a um projeto que o CCSA sempre teve, de galgar melhorias. Você tem o NEPSA, um centro onde você pode ter teleconferências, organizar e realizar seminários, encontros. Você tem um ambiente, uma infraestrutura, que muito melhor do que no passado. O Centro de Ciências Sociais Aplicadas, ele tem uma participação importante na construção da UFRN. Faculdades como de Direito e Serviço Social estiveram na base, naquelas unidades primeiras que compuseram a Universidade do Rio Grande do Norte e, em seguida, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. De muita importância a universidade, porque ele foi criado com cursos que já existiam e de peso, como Direito, Educação, o curso de Serviço Social, tudo que eram faculdades particulares que passaram para a universidade na hora da federalização. Não tinha concurso, então a maioria das vezes você era convidado,
e passar pelo crivo do departamento, né? Então, além de você ser analisado em termos ideológicos, para verificar se você era da esquerda, se era comunista. Significativo do ponto de vista acadêmico, número de cursos, preocupação com pesquisa, com extensão, que era uma coisa que, em função do tipo de curso que nós temos no centro, não era tão arraigado como é nas ciências tecnológicas, na área biomédica, etc. Mas isso hoje é latente. Nós hoje somos o maior centro, eu acredito que há algum tempo, da universidade em quantitativo de alunos. E hoje o CCC é referência dentro da universidade, dentro do estado, onde as pessoas participam ao longo do tempo. Então o CCC cresceu bastante em quantidade de cursos, novos cursos, em quantidade de alunos, em produção científica, em destaque nacional e tudo ao longo desse período de tempo. Era muito, faltava muitas coisas, hoje está bem melhor. É outra coisa, meu centro. Eu creio que hoje você tem uma coisa que é fundamental, né? Que é a liberdade de poder se expressar, de se organizar, de omitir a sua opinião, de discordar, de criticar. Isso não existia. Então, para mim, isso é o fundamental hoje, né, nesse centro e na própria universidade, e principalmente na universidade pública, né? O CCSA se caracterizou como um centro onde a amizade, né, a articulação das pessoas, o conhecimento, a solidariedade, tá, e todos os aspectos de uma irmandade de trabalho sempre ocorreu no CCSA. Nós, historicamente, nós éramos identificados como o centro onde o conflito entre as pessoas não era muito forte. Eu percebo que, pelo menos na minha experiência pessoal, nos últimos 5 anos existiu um incremento muito grande na atividade acadêmica, né? E aí a gente está consolidando uma participação completa. Então acho que esse período tem sido chave para a consolidação, o apoio inclusive da estrutura administrativa tem sido chave para a consolidação dessa completude da atividade acadêmica. Hoje temos 6 programas de pós-graduação, com um número grande de bases de pesquisas, que no passado eram muito restritas, hoje temos 36 bases de pesquisa, e isso significa dizer que a capacidade de fazer, de produzir o conhecimento é exponencial comparado com o passado. Então a expansão da universidade de 75 para cá, nossa, foi assim gigantesca mesmo. O CCSA começa a dar os primeiros passos para a construção de um grande centro. E nesses 40 anos, pessoas, aqueles que a gente chama de diretores ou até mesmo professores marcantes, foram primordiais para a expansão do centro. A minha trajetória, ela foi marcada exatamente em consolidar a descentralização orçamentária, financeira e administrativa da UFRN. A pós-graduação em administração, do qual eu fui o autor do projeto, isso é encaminhado à CAPES, e o programa de pós-graduação em educação, de sorte que o CCSA foi pioneiro na UFRN na pós-graduação. Houve crescimento da perspectiva do ensino, de criação de pós-graduação, nos diversos cursos, criação de novos cursos. O curso de turismo é bastante novo, né? Quer dizer, eu sempre, nesse período de 26 anos que eu fiquei aqui, eu tenho uma visão boa, otimista desse centro. Muito gostoso, muito interessante, ter vivido com professores, com pessoas que, além de serem meus professores, foram meus colegas de trabalho, outros que não estão mais conosco aqui. Foi muito importante a minha reeleição em 2003, porque penso que numa situação muito adversa de forças contrárias, o centro resolveu confiar novamente a direção do centro. E eu entendo que esse reconhecimento foi fruto do trabalho desenvolvido na primeira gestão. O CCSA como um centro que tem um impacto enorme na sociedade. É um centro que tem muito a contribuir com a universidade e com a sociedade em si. Como havia a intenção de se estabelecer um curso de mestrado aqui, o reitor daquela época resolveu contratar vários professores simultaneamente. Naquela época isso era possível porque éramos contratados como professores colaboradores, quer dizer, seletistas.
Para mim, particularmente, a mais importante foi a criação do curso de biblioteconomia, que foi criado em maio de 97. Foi muito gratificante, porque hoje eu já estou aposentada e vejo que eu participei de um processo que nós já colocamos no mercado praticamente 500 bibliotecários. Que é bom a gente contar essa história, não é? Que Ciências Sociais já esteve abrigando o Departamento de Educação. E durante um longo tempo nós tivemos uma discussão bastante profícua para a criação do Centro de Educação. Você lembra com saudade de muitas de semana, noites que eu fiquei aqui trabalhando com a professora Arlete para a gente fazer esse projeto do NEPSA, primeiro anexo do NEPSA 1. E hoje nós temos o NEPSA 2. Eu não acreditei que o provão fosse algo sério e que era mais alguma armadilha que o governo estava preparando contra a gente. E fui por meio dos estudantes, eu era coordenador do curso, e preguei o boicote. E os alunos me obedeceram, nós ficamos com o conceito épico. Uma vez eu ganhei uma eleição na OAB como conselheiro federal e nós fomos comemorar aqui. E terminou dando um processo, né? Quiseram prender os estudantes, eu digo, se tiver de prender, prende a mim. E fizeram um inquérito e no final deu tudo certo, mas foi bom porque isso honorificou a turma de direito. Cada vez mais juntou. E na formatura eu fui homenageado, você imagina a homenagem que me fizeram na formatura. Aí no segundo ano eu digo, gente, é coisa séria. Eu fui para o meio dos estudantes, novamente, vamos fazer o que a gente sabe. E a partir daí a gente só foi para o conceito A. Eu tenho um momento que me marcou bastante, foi numa época que eu estava aqui na Pró-Reitoria de Administração e Assuntos Estudantis, né? Então, com sempre essa luta de alunos, embora eu sempre tenha gostado muito de trabalhar com alunos, mas foi uma época que eles estavam reivindicando o restaurante e eu nunca me esqueci dessa passagem, que eles vieram com a feijoada para o pátio da reitoria. E eu fiquei esperando a concha de feijão na minha cara. Estava eu e o professor Ivanildo, né? Que era o reitor na época, a gente procurando dialogar, mas realmente foi calmo e terminando todo mundo almoçando a feijoada aqui no pátio e na reitoria. Aqui no centro não foi diferente das outras histórias que a gente conhece. E eu participei também bastante dessas lutas, dessas batalhas, e eu vejo que elas não foram em vão. Que muitas vezes a gente chorou, muitas vezes a gente se aborreceu, muitas vezes a gente teve raiva, como em todas as batalhas, muitas vezes a gente vibrou, levantou os braços e sorriu e agradeceu. Mas tudo isso aconteceu e continua acontecendo para que a gente cresça. Para mim, o que foi mais importante durante todo esse período foi aprender a lidar comigo mesma frente às questões e às demandas de uma instituição pública. Com a expansão do centro, já é possível ver os resultados positivos do CCSA em números. Atualmente, na graduação, o CCSA já tem mais de 5.000 alunos. Na pós-graduação, são quase 1.600. Os docentes ultrapassam o número 200. No último vestibular, foram ofertadas 918 vagas, o que representa mais de 14% das vagas da UFRN. São 36 bases de pesquisa atuando nas diferentes áreas de conhecimento. Os projetos do CCSA alçam voos e as pessoas que passam por aqui voam alto. Nós temos como curso de Direito o Núcleo de Práticas Jurídicas, nós temos o atendimento que faz o curso de Ciências Contábeis, o pessoal que vai fazer imposto de renda, declaração de imposto de renda, os estágios do pessoal do Serviço Social. Acabei entrando para o projeto da Inverbs, que é uma revista jurídica voltada para a produção de artigos científicos e não só de acadêmicos, como também de pessoas da área jurídica. E aí sim o vínculo com o centro aumentou muito. Quando o aluno ele se vincula a uma base de pesquisa, o crescimento profissional e pessoal é considerável. O NUTSECA é um órgão suplementar do CCSA. Ele se dedica a captar, organizar, tratar e difundir informações sobre seca. Então ter esses vínculos nos proporciona grandes experiências, porque a gente passa a conviver, né, muito mais próximo dos professores, dos alunos. Então isso faz com que a gente construa todo um processo acadêmico e um crescimento, não só como aluno, mas também como cidadão.
Hoje eu acho que o funcionário tem muitas oportunidades de se qualificar, que quando eu entrei não tinha. Eu vou sair daqui com um curso superior, certo? Eu faço um curso à distância e isso foi a universidade que proporcionou isso aos servidores. Com todo esse destaque, a missão do CCSA é cada vez mais clara e objetiva: satisfazer as necessidades da educação superior no campo das ciências sociais aplicadas, contribuindo assim para a formação integral do cidadão. Nós temos aqui hoje 7 cursos de graduação, 7 departamentos distintos dentro deste centro, e cada um, na sua forma, tem como contribuir muito para a sociedade. Aqui nós temos profissionais que podem ajudar e muito a sociedade potiguar. Isso só depende do tipo de formação que eles têm, do tipo de integração com a sociedade, e aí a importância dos projetos de extensão. Tem esse caráter de aproximar, não é, o CCSA da sociedade em geral, né? Da cidade, dos diferentes grupos. Muito importante que as pessoas tenham essa educação para a vida, para poder salvar vidas, para poder estimular a abrir novas empresas, para o conhecimento como um todo. E forma-se, ao longo do tempo, cidadãos críticos, cidadão, no sentido da palavra, de realmente contribuir com o crescimento social. Fundamental o produto que nós geramos para a sociedade e dizer que esse produto sai daqui, se não totalmente capacitado, mas num caminho nesse sentido. Nós formamos profissionais liberais. O grande foco do CCSA é a formação de profissionais liberais e profissionais liberais muito ligados à perspectiva do controle, da gestão, da ação e da fiscalização. Se os administradores fossem mais bem todos aproveitados dentro do serviço público, os economistas, os contadores, né? Talvez a gente não tivesse tantos problemas nas prefeituras, principalmente do interior. Eu acho que a importância do Sociais Aplicada é em cima do que ele forma para essa parte mais administrativa, né? O CCSA faz também, né? De dar respostas à sociedade acerca de problemáticas extremamente fortes no dia a dia das pessoas. Ele tem um papel multidimensional de levar essas coisas das sociais para os diversos departamentos, para os diversos centros, para os diversos trabalhos da UFRN. Isso é uma coisa assim que é como se fosse uma aranha, né? De várias teias que vai se formando e vai crescendo. Na verdade, o centro é uma confluência de um conjunto de coisas, né? E aí, nesse processo todo, um centro só se mostra forte quando ele, de fato, atua nos seus 3 pontos básicos de conhecimento, né? Ensino, pesquisa e extensão. E o CCSA tem avançado fortemente nessa direção. São cursos que acabam rebatendo muito, né, nos problemas sociais. Eu acho que aqui a gente tem uma possibilidade de intervenção na sociedade que ressalta a sua contribuição. Uma relevância muito grande no contexto desse papel que a universidade desenvolve como uma instituição formadora de pessoas há mais de 50 anos no nosso estado. E forma pessoas para ajudar na reflexão e na solução de problemas, principalmente da área social. As ciências sociais têm um papel preponderante, né, em preparar todo esse trato com as relações interpessoais, de preparar as pessoas, não só enquanto profissionais, mas enquanto seres humanos, dotados de experiências, de desejos, de anseios, e de conseguir tratar tudo isso da melhor forma possível para satisfazer todos os diferentes atores de todas as áreas. Áreas
essenciais para a sociedade: a gestão, a economia, a contabilidade, a biblioteconomia, o turismo, são todas áreas, e outras áreas, a educação foi durante muito tempo no nosso centro, são todas áreas importantes para a comunidade. A maior contribuição que a gente pode dar é tentar formar um espírito crítico dentro ou junto com os alunos. Eu quero que você venha para cá com um ideal muito maior, qual seja o de mudar o mundo. Se não for essa a sua intenção, é melhor ficar em casa. O aluno tem que ficar melhor do que o mestre, senão a sua atividade não foi bem sucedida, eu acho. É como aquele menininho do Karate Kid, é a mesma coisa. Já em clima de comemoração, o que não pode faltar no aniversário de 40 anos do CCSA são as inúmeras mensagens de parabéns e a satisfação do dever cumprido e do que vem pela frente. Eu espero que o CCSA continue sendo gerido por pessoas que têm realmente a vontade de fazer algo diferente e de marcar a vida das pessoas. Que nossos esforços continuem sendo cada vez maiores e que a gente possa colher esses frutos, não só para nós, não só aqui nessa comunidade pequena do centro, mas colher esses frutos de uma forma ampla, na comunidade acadêmica e na sociedade. Eu gostaria que esse centro continuasse tendo uma administração que contribuísse cada dia mais para o crescimento deste centro. Penso que deveremos caminhar na direção de criar novos cursos de graduação, já em vista um conjunto de cursos pensados, a exemplo do curso de controladoria, de gestão de cooperativas, não é? De matemática aplicada aos negócios. Continue investindo, né, no tripé, né, no que sustenta a universidade, no ensino, na pesquisa e na extensão. Né? As pessoas realmente no centro se unam, né, em prol desse objetivo e que a gente consiga, né, cada vez desenvolver melhor as nossas atividades e dar uma contribuição mais efetiva. E o que eu desejo para o centro é que cada vez mais cultive esses elementos, essa maturidade, sem perder também de foco a necessidade da mudança, da transformação, da inovação, para que se possa ter uma maturidade de qualidade. Sempre esteja melhorando, principalmente o convívio entre os funcionários, independente de que cargo seja, que continue essas pessoas trabalhando, ajudando para melhorar cada vez mais o funcionamento do centro. E eu desejo, a minha mensagem é que os colegas, os professores, essa gente nova, esse sangue novo que está entrando na universidade, tenha a condição de fazê-lo melhor cada vez mais. Continue crescendo cada vez mais, mantendo esse contato íntimo com as pessoas, que é o que é interessante para a vida acadêmica. Espero que a todos que fazem parte desse centro possa evoluir cada vez mais, porque nós também dependemos disso. Meu voto para os próximos 40 anos é que, em nome da sobrevivência, a gente se adapte e consiga prosseguir prestando os bons serviços que a gente sempre prestou. Que se mantivesse dessa forma, sempre brigando, lutando pelas nossas necessidades, pelos nossos ideais e sempre buscando esse desenvolvimento contínuo. E a alegria de ter participado desse processo e continuar contribuindo, que todos acreditem. O CCSA continue promovendo mudança, tá? Que o futuro da sociedade passa pelas mudanças das bases. A comunidade que faz parte do CCSA continue contribuindo, né, para que esse centro atinja cada vez mais os seus objetivos, a sua missão. Que o CCSA atravesse esse período que está atravessando, né, que possa comemorar de forma bastante plenamente justificada esses 40 anos de atividade. Esse é o grande momento que o centro vive e que a gente só tem a comemorar esses 40 anos. Né? Deixo uma mensagem de muita força, muito carinho e especialmente uma mensagem de agradecimento a tudo que nos foi possibilitado em todo o tempo que nós estivemos no CCSA. Queremos desejar a todos os professores, os técnicos e os estudantes do Centro de Sociais Aplicadas muito sucesso e que sejam felizes na construção acadêmica dessa área tão relevante para o nosso Estado. Continue sempre prosperando como sempre prosperou os Sociais Aplicados. Eu espero que ele continue firme e forte, como sempre está, produzindo como está,
com gente muito boa à frente dele, como está no momento. Desejar que essa trajetória continue vitoriosa, que os professores se sintam motivados a participar dessa nova perspectiva de crescimento e que nós possamos fazer mais. É isso. Vivamos, né, esse momento ímpar do centro e que convido aí aos colegas e aos demais professores que abracemos a causa do CCSA e nós possamos passar pelo menos mais 40 anos e outros 40 anos. 40 anos e 40 anos e 40 anos que virão. Juntos, e que o CCSA está de parabéns e que ele continue a evoluir e marcar presença dentro da UFRN. Sintam-se todos parabenizados, professores, né, servidores técnicos, alunos, dizer que esse centro é muito bom. É a nossa vida. A vida de quem faz a família do CCSA e da UFRN. Um espaço em que as pessoas não tenham medo de falar, não tenham medo de se contrapor e que queiram, através da troca de experiências, fazer o centro crescer.